Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo aqui do módulo do procedimento comum da tutela cognitiva e vamos concluir a etapa da instrução probatória. Nós analisamos diversos módulos aqui, diversas etapas, fases procedimentais do procedimento comum, chegamos até a instrução probatória e mesmo na instrução probatória nós tratamos diversos vídeos sobre a teoria geral das provas, outras séries de vídeos sobre as provas em espécie, até que nós chegamos à última das provas em espécie, que é a inspeção judicial. Inspeção judicial aí prevista a partir do artigo 481, do artigo 481 ao artigo 484 do CPC. A inspeção judicial, como nós veremos, é o meio de prova pela qual o juiz tem um contato direto com a coisa, local ou pessoa, para fins de esclarecimento de fato interessante necessário para a resolução da controvérsia. Vejam que o artigo 481 prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa. Bom, vamos tratar de analisar cada uma das partes desse artigo 481, que é um dos mais importantes, uma vez que visa quanto ao cabimento, disciplina o cabimento da inspeção judicial. Primeira observação é que a inspeção judicial pode ser determinada por requerimento da parte, naturalmente, ou mesmo de ofício pelo juiz. Ainda que não houvesse a previsão desse artigo 481, nós já tínhamos lá o artigo 370 na teoria geral das provas, que versa sobre justamente a instrução probatória, o poder geral de instrução, o poder geral instrutório do juiz. Então o juiz pode requerer de ofício as provas, qualquer uma delas, inclusive a inspeção judicial, a qual ele mesmo realiza. O 481 achou mais conveniente prever a possibilidade do juiz determinar de ofício, justamente porque é ele quem irá realizar a prova e assim espancar e eliminar qualquer tipo de dúvidas. Uma outra consideração a respeito desse artigo 481 é que é cabível a inspeção judicial em qualquer fase do procedimento, em qualquer fase do processo. E aí, por fim, vejamos que, pela inspeção judicial, o juiz inspeciona pessoas ou coisas para fins de esclarecimento sobre fato que interesse a decisão da causa. Veja, portanto, que é imprescindível a participação do juiz. A inspeção judicial ela pressupõe um contato direto e pessoal do juiz com o objeto da prova, como consta aí da lei, do dispositivo, pessoas ou coisas, mas a doutrina também inclui lugares, né? Pessoas, coisas ou lugares podem ser inspecionados. Há quem sustente em sede doutrinária o cabimento de uma chamada inspeção indireta. Na inspeção indireta, o juiz não participaria dela, mas apenas um perito que ele o nomearia. Bom, ou a prova é pericial, e aí o perito que realiza, como nós vimos aqui nos últimos vídeos, ou a prova é a inspeção judicial, que pressupõe a participação do juiz. Essa chamada inspeção indireta, ela é, na verdade, um meio atípico de prova. Ainda que se você não quer tratá-la como sendo uma perícia propriamente dita, inspeção judicial não será. No máximo, você vai conseguir incluí-la aí no artigo 369 do CPC, que admite a produção de todos os meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado nesse código. E aí essa inspeção indireta seria, no máximo, então, um meio atípico de prova, ok? Bom, voltando ao artigo 481, percebam que ele fala aqui, eu mencionei ainda há pouco, inspeção de pessoas ou coisas. Bom, quais são então os objetos da inspeção judicial? Pode ser uma coisa, ser tanto coisa móvel quanto coisa imóvel, coisa móvel ou imóvel. Pode ser uma pessoa, inclusive as próprias partes do processo, ou pode ser também, ainda que não conste aí do 481, mas local. O juiz pode inspecionar
locais, como eu havia lhes dito. O 482, para seguir a ordem aí do código, prevê que ao realizar a inspeção, o juiz pode ser assistido por um ou mais peritos. Só lembrem aí que não se confunde a prova pericial, que é realizada essencialmente pelos peritos, com a inspeção judicial. A inspeção judicial depende da participação do juiz. O que o 482 está dizendo é que o juiz pode estar acompanhado, assistido por um ou mais peritos, ok? Bom, o 483 ele versa sobre a diligência. Ele vai prever ali, o juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa, mas não é sempre, veja, são nessas hipóteses, quando. Então, antes de analisarmos os incisos do artigo 483, vamos primeiro delimitar a regra. A regra, senhores, é que o objeto da inspeção judicial seja inspecionado na realização da AIJ. Em regra, você leva, a parte interessada leva a coisa a ser inspecionada ou a pessoa na AIJ para que o juiz a inspecione. Se não for possível tal prática, ou nas hipóteses do artigo 483 que nós vamos ver, o juiz então vai se dirigir até o local. A ideia é que a inspeção judicial ela seja considerada, na verdade ela é considerada como uma extensão da audiência, sendo possível que se leve o objeto da inspeção na audiência, melhor por uma questão de efetividade e otimização dos serviços. Nas hipóteses do 483, não sendo possível levar, uma delas é não sendo possível levar até a audiência, o juiz vai se dirigir até o objeto da inspeção. E aí, em quais hipóteses, portanto, o juiz vai até o local onde se encontra a pessoa ou coisa? Primeira das hipóteses, quando o juiz julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Quer dizer, por uma questão de conveniência do contato direto no próprio local onde a pessoa ou coisa se situem, estejam. Segunda hipótese, o objeto não será levado na audiência, o juiz vai até o local onde se encontra a pessoa ou coisa quando a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Quer dizer, quando houver uma inviabilidade no transporte, tanto da coisa quanto da pessoa, em que pese não constar aí no inciso 2º a impossibilidade de locomoção, de transporte da pessoa, ela também é incluída aí nessa hipótese. Ou o juiz também vai ao local onde se encontra a pessoa ou coisa quando for o caso de se reconstruir os fatos. E aí a reconstrução dos fatos realmente pressupõe que a reconstrução se dê no próprio local. Okay? O parágrafo único do artigo 483, ele vai assegurar a realização da inspeção judicial em contraditório, com a participação das partes. Vejam, parágrafo único do 483. As partes têm sempre direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. É natural, porque o próprio direito probatório, a fase de instrução probatória, nós vimos, decorre do acesso à justiça substancial. De nada adiantaria as partes poderem alegar sem que lhe fosse assegurada a prova, e a instrução probatória decorre também do direito ao contraditório, o direito de participar do processo exercendo influência no resultado final. Ok? Então, esse direito é assegurada a participação das partes durante toda a realização da inspeção. E, por fim, considerações aí mais de cunho informal quanto à documentação da inspeção. Está aí prevendo o 484, que uma vez concluída a diligência, o juiz manda lavrar o auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. E aí, segundo o parágrafo único, este auto de documentação da inspeção pode ser instruído com desenho gráfico ou fotografia. Então, o juiz determina e o escrivão lavra auto circunstanciado contendo tudo que seja útil ao julgamento da causa quanto à inspeção realizada. Ok? O auto da inspeção não deve conter conclusões do juízo quanto ao que foi inspecionado. Deve apenas descrever as conclusões que suportam a valoração do juiz, que
contém a valoração do juiz quanto àquela inspeção deve constar propriamente da sentença, ok? Então, meus amigos, era isso que eu queria ver com os senhores sobre a inspeção judicial. São apenas 4 artigos aí do 481 ao 484 do CPC. Com isso a gente conclui mesmo a fase de instrução probatória e vamos caminhar em seguida para a fase do julgamento, a fase da sentença, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.